interromper. Ô, Adam, não sei se você poderia auxiliar nisso. Qual é o prazo para avaliação lá no sistema? Eu acho que é dia 23 que a gente tem que lançar as nossas considerações. Combinado, obrigada. Pronto, Rabi? Rabi, você me ouve? Oi. Tá aparecendo? Está sim. São 14h05, tá bom? Então, até 14h20 você fique à vontade, tá bom? Tá. Boa tarde, meu nome é Abi. Eu estou no 11º semestre de Letras Portuguesas e trabalho com tradução em inglês-português desde 2015. E hoje vou falar sobre a minha pesquisa, sob orientação do professor André Mini, que foi sobre tradução e recriação, análise de normas e culturemas em traduções brasileiras de The Tale of Peter Rabbit, da Beatrix Potter. Em 2011 eu comecei a trabalhar em livraria pela primeira vez, e eu gostava tanto de livros, e via tantos livros na parte de importados que eu queria ler, que eu acabei me aventurando neles antes mesmo das traduções chegarem no Brasil. E como eu trabalhava na seção infantil, eu tive contato com vários clássicos que antes eu só conhecia pelas adaptações, como A Princesinha, Onde Vivem os Monstros, Peter Rabbit e vários outros. Com esses livros infantis em suas versões português e inglês bem na minha frente, aprimorando meu vocabulário nessa nova língua, eu me vi olhando para ele de maneira curiosa. Como e por que tradutores fazem as suas escolhas? E de que maneira ele vai daqui para ali? Essas perguntas ficaram comigo desde aquela época, mas foi só no penúltimo ano da faculdade que eu perguntei ao professor André sobre a possibilidade de fazer uma iniciação científica na área de tradução de livros infantis. Curiosamente, ele estava aceitando orientandos, então logo nós demos início à pesquisa que nos ajudaria a montar o projeto. Nós optamos por analisar primeiro o primeiro livro da autora britânica Beatrix Potter, que é o The Adventures of the Rabbit, assim como duas de suas traduções, As Aventuras de Pedro Coelho, de 2004, pela Companhia das Letrinhas, e A História de Pedro Coelho, de 2017, pelas edições Barbatana. No primeiro momento, foi feita a leitura lado a lado da obra no original e das traduções, e a partir daí eu pontuei o que poderia ser estudado. Em contrapartida, também foram lidos os textos do Azenha Júnior e Debus, para direcionar a linha teórica que seria abordada na pesquisa. E nós partimos do pressuposto de que haviam várias especificidades britânicas no texto da Potter para serem traduzidas para o leitor brasileiro, que iriam além do texto. Elas dependeriam da contextualização cultural ou regional. Foi considerado também o fator diacrônico da obra, já que ela foi publicada no início do século XX e as suas traduções são do começo do século XXI. Então, são mais de 100 anos. E essa diferença poderia muito bem estar presente no texto traduzido. Com isso em mente, a gente começou, eu, no caso, comecei a análise de culturemas e normas teratológicas que poderiam chamar atenção ao longo do livro. O termo culturema tem um significado instintivo, mas no caso dessa pesquisa nós usamos a definição apresentada por Garcia em sua publicação de 2014, que os culturemas têm caráter estranho a partir do ponto de vista do leitor receptor. São termos ou palavras que conservam seu estrangeirismo e precisam de uma contextualização para que alguém de outra cultura ou local compreenda seu significado. Um exemplo fora de Peter Rabbit que eu gosto de dar é o do Carnaval. É claro que existe o Mardi Gras em outros países, e esse feriado pode ser usado como aproximação, mas não exatamente traduz o Carnaval brasileiro, assim como o nosso Dia de Finados não exatamente traduz o Halloween estadunidense. Essas aproximações na tradução ajudam a direcionar o imaginário do leitor e são chamadas de readaptações ou domesticações, um conceito apresentado por Garneau e bem presente também nas traduções de Peter Rabbit.
Durante o primeiro semestre de pesquisa, nós expandimos o leque de opções para poder depois afunilar, e fomos acrescentando mais autores da área de tradução literária, como Mastro Bert, Munt, Durão e Silva. Ao final da primeira metade da iniciação, foi decidido que o foco da pesquisa estaria na análise de nomes, ou seja, onomástica, e de elementos, o campo semântico lexical, apresentados lá no texto, já que suas diferenças eram mais evidentes em maior quantidade. A partir daí, também observando as normas tautológicas e os conceitos de TUI, como a tradução direta, explicativa, por aproximação sonora e outras, os resultados e análises da pesquisa foram feitos até o final do período da iniciação científica. Agora, pensando no campo da onomástica, embora nomes próprios não possuam significado, o seu valor agrega ao indivíduo, e é por isso que as traduções de nomes são aceitáveis, como apontou Silva no seu artigo para Traditerm, em 2016. Às vezes, as traduções são motivadas, às vezes não. E vimos exemplos de ambos nas publicações brasileiras do Peter Rabbit em diferentes níveis. A tradução do nome do protagonista é um bom exemplo de tradução conservadora ou direta, afinal, Peter quer dizer exatamente Pedro e Rabbit é coelho. Dessa vez, apenas ocorreu um caso de adaptação cultural do nome, algo também presente no campo lexical, tanto na horta, que o Peter visita durante o livro, com seus vários frutos e vegetais, assim como a comida preparada pela mãe do Peter tem tradução direta, já que possuem equivalentes no Brasil. Aqui temos alguns outros exemplos tirados do corpus, levantados na iniciação. Um bom exemplo de tradução exotizante foi que Bueno, da Companhia das Letrinhas, usou para current buns, rosquinhas de groselha, no caso. Embora nem rosquinha, nem groselha sejam palavras desconhecidas do público brasileiro, esse alimento não está presente no nosso dia a dia e, mesmo assim, podem estar presentes no imaginário do leitor de maneiras diferentes. Portanto, não há apenas implicações culturais, como também sociais, atreladas a elas. Já entre os personagens, nós podemos destacar o que foi feito com os McGregor, donos da ordem invadida por Peter. Enquanto Rios, das edições barbatanas, latinizou o nome ao acrescentar em McGregor, mantendo assim o seu estrangeirismo mais aproximando a leitura do leitor-alvo, Bueno foi além, abrindo para a interpretação e conhecimento de mundo do leitor quando substituiu os nomes britânicos por senhor e senhora Severino. Bueno também fez o mesmo com a mãe do Peter, que no original aparece só como Mrs. Rabbit, mas na tradução de 2014 ela tem o nome de Josefina. A leitura lado a lado da obra original, com suas traduções, apoiada pelo embasamento teórico, botou em evidência algo que deveria ter sido imaginado desde o início, ou melhor dizendo, algo que provavelmente a gente já sabia, mas não tinha dado conta ainda, de que não há uma tradução fixa, nem mesmo dentro do trabalho de um único tradutor. Como vimos, tanto Bueno, na Companhia das Letrinhas, quanto Rios, nas edições barbatanas, oscilaram entre de normas tradutológicas que poderiam ser consideradas conservadoras, exotizantes e adaptações. A oscilação põe em evidência o caráter mediador do tradutor e seu leque de ferramentas que o auxiliou na busca pelo equilíbrio entre o contexto original britânico da obra e em relação ao contexto do editor brasileiro, para que, mesmo não tendo familiaridade com o Reino Unido de 1902, o leitor possa compreender Peter Rabbit. Mastro Bert apontou em seu artigo de 2011 que esse equilíbrio é um dos aspectos mais importantes no trabalho do tradutor. No fim das contas, como disse Gambier, traduzir e interpretar elementos interdependentes. Elas trabalham juntas para que o leitor e receptor possa receber um conteúdo adequado em mãos, seja na livraria, na biblioteca ou até mesmo na escola. Para completar, a título de curiosidade, o pressuposto inicial de que os elementos da horta teriam maior diferença de tradução não foi exatamente o que aconteceu, visto que a maioria deles teve tradução direta e equivalência no português brasileiro. Então, a gente teve uma pequena surpresa durante a pesquisa. E aqui está a bibliografia. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, Rabi. Próximo é o Vitor. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Estão me ouvindo? Boa tarde. Gente, só começando por um aviso, a mesa é literatura e tradução, mas o meu realmente não tem muito a ver com tradução, tá?
interpretação realmente literária. Mas vamos lá. Não precisa se preocupar muito com isso não, Vitor. Acho que todos os outros trabalhos também vão nessa linha de literatura, tá bom? Tá bom, obrigado. Viu? Bom, meu trabalho chama Máquina de Joseph Walser, é um romance, eu já vou dar alguns detalhes sobre ele, entre o colecionismo e a urgência de normalidade. Eu fiz graduação, eu estou finalizando a graduação em letras, somente em português, e fui orientado pela professora Lilian Jacopo, do programa de literatura portuguesa, tá bom? Primeiro ponto, para a gente iniciar a conversa sobre a análise que eu fiz do livro, acho que é importante eu comentar sobre o autor. O Gonçalo M. Tavares é um autor que nasceu em 1970, em Luanda, mas é radicado em Portugal, então ele é um autor da literatura portuguesa. Ele começa a publicar em 2001 e, recentemente, ele já passou dos 40 títulos. Então, ele tem uma produção muito vasta, dividida em várias séries, mas mesmo essa divisão em séries das obras dele guardam relações, né? Todas as obras caminham para refletir principalmente as questões éticas, a problemática ética da qual a gente está inserido, né? Principalmente pensando como que o mundo se configura, né, até hoje, a partir das duas grandes guerras, né? Então, o que me chama muita atenção na obra do Gonçalo é essa multiplicidade de propostas. Cada série tem uma linguagem específica, um tema específico, mas, ao mesmo tempo, todas estão refletindo sobre esse estado problemático que a ética se encontra nos dias de hoje, principalmente a partir dessas duas grandes guerras, né? Um ponto que eu acho curioso é que no Atlas do Corpo e da Imaginação, é um livro que ele faz a partir da tese de doutoramento dele. Em determinado ponto ele coloca: eis o projeto fazer a caixa negra do século XX, uma história do século XX. Então, em certa medida, é como se todos os livros dele tentassem, em alguma medida, refletir sobre o que foi esse século XX e o que a gente faz a partir disso. Como que a gente passou por um século tão trágico e a gente continua, às vezes, fazendo as mesmas coisas. Então, assim, na minha perspectiva, o Gonçalo M. Tavares é um dos grandes autores da atualidade. Eu entrei em contato com ele por conta da minha orientadora, quando eu fiz o curso de literatura portuguesa 4, desculpa. Então, eu decidi fazer uma iniciação científica para poder me aprofundar na obra dele. Eu escolhi a obra A Máquina de Joseph Walser. É um romance, a obra, né, os vários títulos dele não contém tantos romances, ele faz coisas bastante diversificadas. E esse romance que eu escolhi, ele pertence à série que se chama O Reino. Quando eu comecei a iniciação científica, O Reino era uma tetralogia, só que agora ele acrescentou mais uma obra. Nos romances dessa série, existem elos entre essas narrativas, todas elas estão ambientadas num contexto de guerra e numa sociedade que tenta privilegiar a todo momento as noções de ordem e de razão. Só que essa razão e essa ordem, na maioria dos casos, se não em todos eles, está encaminhando os personagens para abrir mão da ética. Por quê? Já que eles estão inseridos nesse contexto de guerra, a única forma que eles encontram para sobreviver é exatamente pela violência, pelo abandono da ética. Então, O Reino são as obras, né, esse conjunto de textos, são os momentos mais sombrios de toda a obra do Gonçalo M. Tavares. É claro que as outras séries também vão apresentar essas problemáticas, mas O Reino são esses romances que, de alguma forma, ele se aprofunda e tem como foco em perceber em que medida a ordem, em que medida a razão pode nos levar e está nos levando para uma tragédia, né? Então, A Máquina de Joseph Walser é um romance que foi lançado em 2004, é o segundo romance que ele publica dessa série, e nele a gente vai acompanhar a trajetória de um operário fabril, o Joseph Walser, que está nesse contexto de guerra. Então, como o meu
trabalho chama Entre o Colecionismo e a Urgência de Normalidade, o primeiro aspecto que me chamou a atenção e motivou a pesquisa é exatamente a prática do colecionismo. Eu já tinha alguma ideia de que o colecionismo era uma forma do sujeito buscar pela ordem, mas eu queria entender como que isso aparecia no romance em si. Quais eram os significados suscitados por aquela coleção daquele personagem. Então eu fui atrás de alguns teóricos que já refletiram sobre a prática colecionista, e 2 foram fundamentais para a minha pesquisa. O Jean Baudrillard, um sociólogo francês, que escreve um livro que chama O Sistema dos Objetos, em que ele vai apresentando vários dos objetos da modernidade e como que esses objetos, em alguma medida, significam, representam a própria constituição social que a gente está inserido. E o Walter Benjamin. Walter Benjamin era um colecionista, ele escreve textos sobre o colecionismo, além de várias outras reflexões que também foram fundamentais para a minha pesquisa. Queria comentar um pouquinho sobre o que os 2 autores colocaram. O Baudrillard, o primeiro ponto que ele fala é que todo objeto ele estabelece uma relação com o indivíduo a partir da noção de posse. Existe sempre um momento que o objeto para de ter um uso, né, ter uma utilidade, e ele passa a ser somente uma coisa que a gente possui. E para o Baudrillard, a coleção era exatamente essa relação de posse na sua versão mais extrema, já que na coleção a utilidade do objeto não representa nada. A questão é que eu possuo esse objeto, né? Então, por isso que ele coloca que na coleção triunfa este empreendimento apaixonado de posse, nela que a prosa cotidiana dos objetos se torna poesia, discurso inconsciente e triunfal. Então ele já está, de alguma forma, entendendo que toda coleção, em alguma medida, é um discurso da subjetividade. O sujeito tenta falar pelos objetos que ele coleciona. E aí o Walter Benjamin, ele vai centrar suas reflexões sobre o colecionador, principalmente pensando que toda coleção ela sofre uma tensão entre os polos de ordem e de desordem. Então eu peguei esse trecho que eu acho que ele explica muita coisa. O grande colecionador é tocado bem na origem pela confusão, pela dispersão em que se encontram as coisas do mundo. Ou seja, o colecionador, frente a uma sociedade, a uma constituição social confusa, dispersa, ele tenta, em alguma medida, garantir que isso tenha uma certa ordem. E era exatamente aí que eu precisava chegar ao analisar o meu personagem. Por quê? Se o meu personagem, o Joseph Walser, que é o protagonista do romance, ele está nesse contexto de guerra, um contexto de guerra que o Joseph Walser ele vai ser completamente passivo, ele quer, em alguma medida, garantir que a sua vida, pelo menos, tenha ordem. E a coleção vai aparecer como uma forma dele buscar isso, né? Então, a grande questão ao longo do romance é como ele sempre está procurando, mesmo nesse contexto problemático, ter na sua ordem individual, né, manter essa ordem. E a coleção é uma das formas que ele vai encontrar para isso. Só que a coleção do Joseph Walser, o próprio personagem vai caracterizar ela como inútil e como absurda, é o trecho que eu coloquei aí. Ele tinha perfeitamente a consciência de que a sua coleção, mais do que inútil, era absurda. Por quê? O que ele coleciona? Ele coleciona simplesmente peças metálicas que não têm mais nenhuma utilidade. Então, isso começa a me chamar a atenção ao analisar o romance, porque se ele está inserido nessa sociedade que preza tanto pela razão, preza tanto pela ordem, pela utilidade do sujeito, quando ele coleciona peças que são inúteis, ele está, de alguma forma, estabelecendo um atrito com essa sociedade que ele está inserido. Então, eu fui, mais uma vez, no Walter Benjamin, em que ele coloca que o colecionador, em certa medida, é um alegorista. Então, eu falei, peraí, essa coleção é a forma que esse personagem encontra para garantir a sua ordem individual, para fazer esse exercício de ordem. Só que, ao mesmo tempo, essa coleção é também uma forma que ele encontra para contestar esse meio que ele está inserido, esse meio que, de alguma forma, tenta reforçar a noção do utilitarismo. Então, essa coleção, ao mesmo tempo que permite que ele se afaste das problemáticas do mundo, porque ele,
mantém essa coleção num quarto fechado, tudo, né, ele vai medindo nos cadernos dele. Então ele estabelece aquele espaço como espaço da ordem, tentando se afastar ao máximo dessa sociedade problemática. Então é uma prática da alienação a coleção que ele elabora, mas ao mesmo tempo essa coleção ela apresenta um aspecto crítico, um discurso crítico frente à sociedade que o personagem está inserido. Então esse foi o primeiro momento da minha pesquisa, exatamente tentar perceber como que o colecionismo significa dentro do texto e como que ele estabelece relações com os outros aspectos desse universo narrativo. Só que, a partir do colecionismo, eu percebi que as outras relações que o personagem estabelece com os objetos também apresentam aspectos críticos da vida que ele leva, de quem ele é e como que ele estabelece a relação com o mundo. Então, eu percebi que, em alguma medida, a relação que esse personagem, o Joseph Walser, estabelece uma relação com a máquina em que ele trabalha e com jogos de dados que ele semanalmente participa, também seriam importantes para tentar ter uma leitura um pouco mais profunda do texto. O próprio título coloca a máquina numa posição de centralidade, né? É a máquina de Joseph Walser. E aí, o próprio Baudrillard vai colocar que enquanto a coleção representa o objeto no seu estado mais subjetivo, porque ele não tem nenhuma utilidade, a máquina é exatamente o contrário. A máquina é o objeto que não tem aspectos subjetivos, ela só serve para produzir. Então, isso, em alguma medida, já estabelece uma tensão entre, né, o âmbito individual do personagem, que é a coleção dele, e com o que ele faz. Ele trabalha numa máquina. E o que é curioso é que ele estabelece uma relação bastante ambígua com essa máquina. Porque essa máquina ele encara como a própria salvadora dele. Porque ele entende que, bom, essa máquina é que me garante o emprego, então ela é a minha salvadora. Ele tem mais afeto pela máquina em que ele trabalha do que pela própria esposa. Só que ao mesmo tempo que ele tem esse afeto pela máquina, ele entende que essa máquina pode matar ele. É uma máquina que já matou um outro funcionário da empresa. Então, é uma relação muito tensa, porque se a máquina representa esse mundo objetivo, esse mundo objetivo mostra que ele é violento. Né? Tanto que em um determinado momento da narrativa, ele vai perder um dedo pela máquina. Quando ele perde esse dedo, ele que semanalmente frequentava jogos de dados, começa a ter resultados melhores. Ele começa a relacionar esses resultados melhores com a falta do dedo. Então, aí eu fui pesquisar sobre um pouco a ideia de jogo, e aí eu encontrei essa noção de que o jogo, em alguma medida, também serve para suprir a falta de sentido, né? Suprir a falta de sentido da própria passagem do tempo. Então, é um personagem que vai buscando artifícios para lidar com essa situação problemática. É a coleção e são os jogos de dados. Em alguma medida, são respostas a esse contexto problemático que ele está inserido. E qual é o problema? A cena final do romance coloca ele num jogo de dado que está relacionado a uma roleta russa. Um personagem que é importante dentro do livro, o Clover Müller, que é o chefe dele, chama ele para fazer um jogo de dado. Quem tirar a maior pontuação fica livre. E o outro morre. Então, o texto ele termina nessa tensão. Não se resolve, né, se ele tirou a nota mais alta, tirou, né, as pontuações mais altas ou menores. Mas a grande questão é que, quando ele perdeu esse dedo pela máquina que podia matar ele, talvez ele tenha exatamente se salvado. E aí o que eu comecei a refletir é que e o livro fala disso, ele perdeu exatamente o dedo que poderia, né, matar, porque seria o dedo do gatilho. Esse dedo pode ser o mesmo dedo que salva ele nesse momento do jogo de dados. Então, essas relações que o personagem estabelece com os objetos, seja na coleção em busca de ordem, essa relação afetiva com a máquina, essa busca pelo sentido da vida, ou pelo menos para que o tempo passe um pouco mais rápido pelo jogo de dados, a todo momento mostra um personagem que tenta buscar por essa normalidade. Ele não quer pensar na guerra, ele quer se afastar dela. E aí, para mim, o livro
tenta exatamente demonstrar que, se a gente não se espantar frente às realidades problemáticas que a gente está inserido, se a gente optar por manter a normalidade na ordem individual, não vai servir para nada. A trajetória do Joseph Walser demonstra isso. É um personagem que está a todo momento buscando pela sua ordem individual, sem se preocupar com a coletividade. É um sujeito que essa urgência de normalidade que está relacionado com a prática do colecionismo vai exatamente aprofundar esse abismo ético que ele está participando. Já é uma sociedade em que a ética está, né, já estraçalhada, né? E a partir desse ato dele reiterar isso, bom, isso não me importa, eu vou tentar manter a minha vida normal, ele só está participando desse processo. Então, em linhas muito gerais, essa foi a análise do romance que eu fiz, partindo do ponto do colecionismo. Esses são os autores que eu acabei citando aqui na apresentação, e acho que é isso. Muito obrigado. Muito bem, Peter. Obrigado. Para a gravação. Ana Paula? Eu vou apresentar minha tela, então. Isso, vocês me ouvem e veem a tela? Sim. Ok, então vou começar. Bom, a minha pesquisa, então, se intitula De Pano à Pele, Evolução Física e Psicológica da Personagem Emília ao longo da obra infantil de Monteiro Lobato. E, bom, foi feita na área de literatura infantil e juvenil e foi orientada pelo professor André Luiz Garcia. Bom, os meus objetivos, em linhas gerais, né, foram investigar como se dá a evolução física e psicológica da Emília ao longo da obra, partindo do pressuposto que a Coelho lança de que a Emília é a única personagem efetivamente complexa na obra, já que os outros funcionam com modelos arquetípicos e ela vai ser a única que vai entrar em tensão dialética com esses personagens. O segundo foi identificar como os predicados da personagem funcionam para dar essa categoria esférica para ela, e aí eu parti tanto da Coelho como da Vasconcelos, que afirmam, né, que a Emília é a porta-voz desses impulsos infantis, ao mesmo tempo que ela também é aquela personagem que traz as necessidades de reforma e de revolução o tempo todo dentro da obra. Bom, o terceiro foi traçar como as características da Emília mudam, ou seja, essas características em movimento que tanto se desenvolvem ou que se transmutam de certa forma. E a última é observar como a Emília vai agregar valor artístico à obra, né? Uma vez que o estado da arte, por exemplo, Arroyo, Coelho e Perrotti, afirmam que a obra infantil do Lobato é uma literatura infantil que se preocupou com a composição artística, efetivamente, o que não acontecia naquele momento, né? A literatura infantil dele como um objeto de, ou melhor, inaugurante da nossa literatura infantil. Então, não havia ainda uma pesquisa que se dedicasse completamente ao estudo da Emília. Todas essas pesquisas acabam citando a Emília como esse ser que se transforma, né, e passa de boneca de pano para ser humano, mas ainda não havia ali essa pesquisa assim completamente centrada nesse aspecto. Aí interessou bastante fazê-la. Bom, então, partindo para a minha metodologia, foi basicamente a análise e a leitura crítica da obra infantil do Lobato, né, tendo em vista a personagem esférica. Então, para isso, eu tive que consultar essas bases para entender o personagem ficcional e resgatar aquelas características, ou melhor, aqueles pressupostos básicos que a gente entende como personagem esférica e personagem plana, e também entender a personagem infantil nas suas especificidades. Então, para isso, eu usei, por exemplo, a Sonia Cad, né, que afirma que, apesar do personagem ficcional infantil poder ser complexo, que é o caso da Emília, ele também vai apresentar certas particularidades porque se destinam, né, a um público específico que tem as suas exigências. Bom, o meu segundo método foi para a recolha, né, das predicações sobre a personagem. Foi a partir de Abdallah Júnior, a Heidbrink e a Reicher, que são autores que trabalham, né, com essa demonstração de como entender as análises desses caracteres, né, uma vez que um personagem, apesar dele se basear nesse modelo que é do ser humano, que parte do ser humano,
é um signo, né? Então, isso é muito importante para a gente entender o personagem ficcional, principalmente a Emília, que é uma personagem polêmica, né? Ela apesar de ser próxima de um ser humano, ela é um signo, né? Então, aí a Reicher traz esses conceitos que, para minha pesquisa, foram muito importantes, de entender o personagem que participa de várias séries, né? Que é o caso dela. Então, ou seja, o personagem pode se desenvolver, mas ele vai apresentar características que são dele, que são os traços inerentes, né? Bom, então, para isso tudo, eu fiz uma divisão entre o corpus principal e o corpus secundário do meu trabalho, né? Uma vez que a obra infantil do Lobato conta com 23 aventuras, então é algo bastante longo. Então, a partir de uma leitura panorâmica, a gente definiu que Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Memórias da Emília e A Chave do Tamanho fariam parte, então, desse corpus ficcional, né? Uma vez que são obras que demonstraram as características que meu trabalho estava buscando, né? Então, assim, são obras que ilustram de forma complexa como a Emília vai desenvolvendo as suas complexidades físicas e principalmente psicológicas. Bom, então, partindo para os meus resultados, eu consegui fazer ter um panorama da evolução da Emília, e isso me rendeu aqui 10 capítulos, então foi uma pesquisa bastante longa, né, até por conta do tamanho do corpus ficcional, e um desses resultados foi a apresentação da centralidade da Emília como um processo ligado a essa própria evolução dela como personagem ficcional. Então, quando a gente pensa na Emília como um personagem que reflete e ilustra o Sítio do Capão Amarelo, né, isso se dá de forma construtiva ao longo da obra. Então, isso foi muito importante, né, porque geralmente se tem a ideia da Emília como um personagem que sempre foi central, mas na realidade ela vai se construindo, né, de certo modo que, por exemplo, nas últimas aventuras, como os 12 trabalhos de Hércules e o Minotauro, ela praticamente toma o lugar da Narizinho, né? A Narizinho nem sequer participa de forma efetiva. Bom, o meu segundo resultado foi o terceiro resultado foi a possibilidade da relação com outras obras da literatura infantil, que foram muito importantes, né, para a literatura infantil do Lobato, entre elas o Pinóquio e Alice no País das Maravilhas. O Pinóquio, claramente, em relação ao personagem que é um boneco, né, e que, a partir desse acúmulo de experiências positivas e de consciência, né, ou seja, né, de uma complexidade de aprender e né, de reflexão, ele passa, então, né, dessas virtudes, passa e merece, né, o corpo de ser humano, né? E aí a Emília vai trabalhar de uma forma muito mais complexa com isso, mas com certeza aí você tem uma referência, né, ao Pinóquio. E Alice no País das Maravilhas, no sentido principalmente de A Chave do Tamanho, né? Quando a Emília diminui de tamanho, ou seja, ela não passa de uma forma direta para o corpo humano, ela diminui e aí se torna humana, e aí sim depois ela cresce e fica do tamanho das outras crianças. Nesse sentido, quando ela passa por essa diminuição, ela não tem uma dúvida da sua identidade, que é o que acontece em Alice. E Alice é citada quando ela diminui. Então, foi possível traçar ali uma aproximação entre essas obras, que foi muito interessante. Bom, e o meu último resultado nesse sentido, assim, foi da evolução da personagem, foi com a importância de se entender o momento da criação da obra, porque a todo momento, e a Coelho vai apontar isso como uma necessidade basilar para se analisar a obra infantil dele, do Lobato, de entender como que todas as questões que envolvem a Emília estão relacionadas com o tempo, ou seja, ali há uma ponte que não cai, né, digamos assim, entre as questões que estão apresentadas ali, como a guerra, as questões evolucionistas, que eu já vou trabalhar um pouquinho mais, mas esse foi, assim, digamos assim, né, um resumo dos meus resultados. Bom, e durante a minha análise foi assim, produtivo pensar na Emília como uma personagem de fases, né? Ou seja, a primeira fase dela, que é composta basicamente por Reinações de Narizinho, que é uma obra complexa, né? Que junta várias aventuras, né, diferentes que foram postuladas numa só, eu chamei de fase pueril, né? Por quê?
porque nessa fase ela é muito próxima a uma criança, no sentido de que ela desrespeita, uma criança assim, né, digamos, que ainda está sem aqueles freios dos adultos, né? Então ela desrespeita, ela mostra traços egoístas, ela é desonesta algumas vezes, e também ela tem pouco conhecimento, então ela não sabe argumentar, ela é enganada, como no caso do casamento com o Rabicó, ela é enganada pela Narizinho. E isso são traços mutáveis, né, que a Reicher aponta como traços distintivos ou traços mutáveis que eu já mencionei. Então, esses traços vão acabar se transformando em coisas muito importantes para ela, como, por exemplo, a coragem e a vontade de reformar as coisas, e a esperteza, por exemplo. Porém, a gente já tem aqui um traço distintivo muito importante, né, em Renações de Narizinho, que é a criatividade dela. Ela já começa a articular isso. Bom, a segunda fase, que é a intermediária, ela é a que abrange o maior número de obras, porque, inclusive, né, das obras que eu chamei de principais e as secundárias, porque é realmente esse desenvolvimento dela. Então, Caçadas de Pedrinho, Memórias da Emília, Emília no País da Gramática, por exemplo, são obras que estão conversando com essa tomada de consciência da personagem, tanto em relação a ela mesma, como a questão da identidade, como a questão do mundo. Então, Memórias da Emília é um livro que ilustra muito isso, porque a partir da observação do mundo, ela vai denunciar os absurdos que circundam e das contradições. Então, por exemplo, falando da esperteza do homem enganar os outros e tal, tanto que ela usa o Visconde para escrever as suas memórias. E aí, nessa fase, em Memórias da Emília, é onde ela vai desmentir a ideia bem conhecida, né, da boneca sem coração. E ela vai afirmar, por meio de um balanço psicológico bastante complexo no final da obra, que é o seguinte, né, dizem todos que eu não tenho um coração. É falso, tenho sim um lindo coração, só que não é de banana. Coisinhas à toa não me impressionam, mas ele dói quando vê uma injustiça. Então, ou seja, ela vai adquirindo uma complexidade, até porque ela é uma boneca de pano, ela nasce uma boneca de pano, então ela está aquém do universo humano, ela tem um distanciamento disso. Então, ela vai vendo e formando a sua empatia de uma forma diferente. Então, a Haydn, né, a Rosalie Haydn, ela vai teorizar de que a Emília ela é o personagem mais bem construído da obra e mais bem, digamos assim, recompensado, porque ela consegue somar o seu aprendizado, não só o aprendizado nesse sentido, né, de observação, mas o formal, que é no caso de Emília no País da Gramática, que é onde ela aprende a argumentar com base em fatos, né, propriamente dita, de estudos e tudo mais, e a sua esperteza. Ela soma essas duas coisas, ou seja, aprendizado e traços inerentes a si mesma, e acaba se tornando o personagem em sua maior potência ali dentro da obra. Bom, a última fase, quando ela entra na humanidade, é uma coisa muito complexa, né? É um movimento muito complexo, porque... E também, ao mesmo tempo, é muito natural, né? A gente está falando de uma obra também, ela é infantil, no sentido também de trabalhar ali com a fantasia, né? E com o imaginário. Então, quando perguntam para a Emília, né? Como ela evoluiu, ela trata isso de uma forma muito simples e fala, foi a biologia. Foi fruto da mutação biológica. Ou seja, o Lobato trabalhou com a fantasia mesmo ali, né, com a ludicidade, mas a questão que estava acontecendo no momento, as ideias em voga ali, né, de evolucionismo e de biologia. Então, quando perguntam para ela, e você, Emília, se também diminuiu, então é que é gente. Mas toda a vida ouvi dizer que era boneca. Como explica esse mistério? Muito simples. Eu, de fato, já fui boneca de pano, mas evoluí e virei gente. Evoluir é passar de uma coisa para outra muito diferente. De simples bruxa de pano, fui evoluindo e virei gentinha. Né? Então, a narrativa tem ela como ser humano, porque na história ela desliga a chave da guerra, todo mundo diminui e ela diminui junto, né? Ou seja, porque ela já é gente, né? Ali a narrativa já tem a complexidade dela como a complexidade no ser humano. E por isso que ela diminui. Porque ela já estava tão... melhor, ela já tinha um psicológico tão bem formado que ela era um ser humano e não podia continuar a boneca de pano. Ela tinha que participar daquela aventura de certa forma também, né? Então, a Coelho e a Vasconcelos apontam para esse evolucionismo presente na obra e dessa filosofia muito
próxima e muito dependente também da questão do super-homem de Nietzsche, né? Ou seja, a Emília é essa representação do super-homem no sentido de que ela é o ser humano na sua maior potência. Ela sempre está em desenvolvimento e ela sempre quer esse desenvolvimento como uma questão progressista, né? Para você alcançar ali um estado de existência superior e realmente potente, mas que também esbarra em coisas como o controle e a tirania, né? Então a Emília também ela vai ser satirizada em alguns momentos, né? Essas autoras também vão apontar, e em A Chave do Tamanho isso também está muito tematizado. E, ao mesmo tempo, essa humanidade dela também funciona para trazer o altruísmo e trazer a fragilidade. Vai ser tematizada principalmente em A Reinação Atômica, que é quando a Emília fica doente, né? Então, ali ela já não tem mais aquela segurança de ser um ser perene, né? De boneca de pano e tal. Então, ela desenvolve tudo isso. E é muito complexo, né? Aqui é um resumo de um resumo mesmo. Bom, e aqui eu trouxe um pensamento da dona Benta em O Poço do Visconde, que é quando ela está refletindo sobre esse fenômeno, né? Ela chama de fenômeno emiliano, e ela pensa o seguinte: Emília nascera simples boneca de pano, morta, boba, muda, como todas as bonecas, mas misteriosamente se foi transformando em gentinha. Ela comia, né? Ela fazia de tudo, tinha alma, né? Então a boneca sempre vai ser um predicado distintivo, né? De acordo com a Reicher. E só para finalizar, para não passar muito do meu tempo, essa complexidade da Emília traz uma aproximação do leitor, traz a catarse para o leitor mirim, e é uma chave decifratória para o texto, de acordo com essas autoras. E, bom, essa esfericidade dela, né, essa gama de traços possíveis vão se entrelaçando, de modo que não se pode analisar a Emília sem ter um cuidado detido. E a passagem de ser passivo para ser transformador tem uma simbologia muito grande na obra. Então, é isso. Muito obrigada. Essas foram as minhas referências, né? Peço desculpa por ter passado só um pouquinho aqui do tempo, e foi mais ou menos isso que eu procurei na minha pesquisa. Pelo menos da minha cronometragem não passou, não. Muito bem, Ana Paula, estava muda, não estava vendo. Muito bem, Ana Paula. Também da minha não passou, foi bem em cima. Juliana, por favor. Oi, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Sim, tá bom. Bom, então eu sou a Juliana, né? A minha orientadora é a professora Paula Poma. Eu estou analisando imagens da natureza na obra da poeta portuguesa Sofia de Mello Breiner Andressen. O material escolhido para análise é essa antologia aqui, do Elcanã Ferraz, né? Ela foi editada, publicada pela Companhia das Letras em 2018. E essa antologia, ela tem poemas e textos poéticos da autora de todos os livros dela, né? E conta também com as artes poéticas dela, que são pequenos textos em que ela fala sobre a relação que ela estabelece, tanto com a poesia quanto com o fazer poético, né? Então, nesses textos das artes poéticas, né, a Sofia já fala para a gente sobre a relação que ela tinha com a poesia desde a infância. Os familiares dela eram muito ligados à poesia, né? Eles conheciam bastante dos grandes clássicos, como Homero. E aí, aqui na Quinta Arte Poética, eu vou ler um trechinho para vocês, ela diz assim, né? Quando ela era criança, ela pensava que se conseguisse ficar completamente imóvel e muda em certos lugares mágicos do jardim, eu conseguiria ouvir um desses poemas que o próprio ar continha em si. Então é interessante porque, assim, para ela, a poesia e o poema, eles estão aí, né? Eles são tão concretos quanto o ar que sopra, né? Quanto o jardim da casa que ela morava. Bom, no ensaio Poesia e Realidade, de 1960, a Sofia fala bastante, né, sobre o poema ser um objeto integrante do cosmos. Então, por ser integrante do cosmos, né, ele também seria uma forma de tornar total aquilo que antes estava incompleto, né? Então, por meio desse poema-objeto, a Sofia buscava uma forma de comunhão com a natureza e com o cosmos, de maneira geral. E esse entendimento que ela tinha a respeito da poesia se aproxima muito da ideia de physis grega.
que é a ideia de que deuses, homem e natureza, né, coexistiriam juntos em harmonia, né, em uma determinada época, conhecida como Idade de Ouro, né, que aparece na mitologia grega. A gente vê isso em Hesíodo, na Teogonia, e ele fala que a primeira raça humana, por conviver harmonicamente com os deuses e a natureza, desconheciam o sofrimento e a miséria. E aqui eu vou ler mais um trechinho para vocês, agora da Arte Poética 3, em que ela fala assim, né? Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado pelo espírito de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Então, essa relação que a poeta e o eu lírico, assim, dos poemas dela, possuem com a natureza, né? Da comunhão com essa natureza, possibilitar a união com o cosmos e daí atingir uma harmonia, né? Foi uma das motivações para essa pesquisa. Então, um dos principais objetivos é justamente sensibilizar pesquisadores e estudantes para a importância da obra de Sofia, né? Que o olhar dela se volta para a natureza, né? E no nosso país, infelizmente, é bastante abandonada, né? Bom, e esse entendimento também que ela tem do poema como objeto capaz de tornar total o que estava incompleto, afirma ainda mais a ideia da literatura como portadora de um caráter transformador e sensibilizador da sociedade. E a Sofia compôs um poema chamado Biografia, né, no qual ela utiliza os 4 elementos da natureza de maneira metonímica. Então, eu vou ler rapidamente para vocês verem. Ela diz assim: tive amigos que morriam, amigos que partiam, outros quebravam o seu rosto contra o tempo. Odiei o que era fácil, procurei-me na luz, no mar e no vento. Então, aqui a gente vê que a luz seria um representante do elemento fogo, o mar da água, né, e o vento do ar. E a terra estaria junto com a presença do eu lírico. Né, seria o lugar da onde o eu lírico fala e aonde ele se encontra. Então, a partir daí, né, e também percebendo que essa concepção dos 4 elementos da natureza já estão presentes nos filósofos pré-socráticos gregos, né? Eles eram conhecidos também como filósofos da physis, e eles acreditavam que tudo, né, que existe no planeta e todos os seres eram formados por diferentes combinações dos 4 elementos. Então, discutindo com a minha orientadora, a gente determinou que esses 4 elementos seriam o eixo que permitiria a gente organizar as imagens da natureza na obra dessa autora. Então, para isso, eu fiz um mapeamento, né, com todas as imagens da natureza que aparecem na antologia, e através desse mapeamento a gente averiguou que dos 242 textos, 195 possuem imagens da natureza. É cerca de 81% de toda essa coletânea, né? E o mapeamento, depois eu fiz um mapeamento detalhado, numa planilha Excel, né, que resultou em algo com cerca de 800 linhas, né, 20 páginas, então um material expressivo, né, e eu dividi a tabela em 6 colunas, então eu coloquei assim, né, o elemento, aí depois eu coloquei um subgrupo em que eu aloquei a imagem em questão. Então, por exemplo, se eu estou estudando a imagem flor, então primeiro elemento terra, subgrupo dos vegetais, imagem flor, depois o livro em que ela se encontra, por exemplo, poesia, né? Depois o poema em que ela se encontra e a variação. Então a flor, por exemplo, ela pode aparecer tanto como flor, roseira, narciso, canteiros ou florir, né? Aparece de várias maneiras. Então eu fiz tudo isso e essa etapa foi bastante importante para eu decidir quais imagens que eu iria selecionar e trabalhar, né, ao longo da pesquisa. Então o elemento terra eu dividi em 6 categorias, né? São os biomas ou ecossistemas, depois vegetais, estações do ano, animais terrestres, terra e seus acidentes geográficos, e rochas e minérios. E para exemplificar, então, eu vou falar da imagem vegetal da árvore, que aparece num poema chamado O Primeiro Homem. Nesse poema, a poeta diz assim, né, o primeiro homem: era como uma árvore da terra nascida, confundindo com a dor da terra a sua vida. Então, para ela tentar capturar aquilo que teria sido o primeiro ser humano,
ela usa essa imagem vegetal da árvore, né? Porque provavelmente foi pensado assim para demonstrar como essa figura estaria vinculada à terra, né? Como a árvore tem as raízes que estão dentro da terra, que se espalham e às vezes até se confunde com a terra, o primeiro ser humano teria sido assim, sabe, no imaginário poético da autora. Né? E também quando a gente pensa numa árvore, a gente pensa naquele grande ser uno, altivo, né? Mas que também convive harmonicamente com tudo que está inserido no meio em que ele habita. Né? Já o elemento água, né, eu dividi então em outras subcategorias, né? A primeira, mar, depois outras porções de água, intempéries, praia, relevos ligados à paisagem marinha. E para exemplificar, né, eu vou ler o poema Procelária, que é uma ave de restinga, uma ave que mora ali na praia e precisa do mar para poder se alimentar, né? Então, Procelária. É vista quando há vento e grande vaga. Ela faz o ninho no rolar da fúria e voa firme e certa como bala. As suas asas empresta a tempestade. Quando os leões do mar rugem nas grutas, sobre os abismos passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Então essa imagem da procelária, a Sofia transformou ela numa espécie de símbolo, né? Para todos aqueles que não apenas sobrevivem no mau tempo, mas que também fazem frente a ele, né? Então, que cantam nesse mau tempo. E quem que não cantaria senão o poeta, né? Então, a Sofia, ela escreveu esse poema justamente em meio à ditadura salazarista do Estado Novo. Então, um período tempestuoso, né, de Portugal. E, enfim, meu trabalho, eu só fiz por enquanto 6 meses, né, de toda a pesquisa, então a conclusão parcial seria mais ou menos assim, né. Todas essas imagens ligadas aos elementos da terra e da água, elas têm um caráter ligado a uma paisagística, né. A Sofia, para muitos estudiosos, né, dentre eles o Eduardo Prado Coelho, eles falam que a Sofia é uma poeta da geografia, né, da paisagem. Mas só que essas imagens, elas apresentam inúmeras funções, né? Então, desde uma procura para uma religação do humano com o cosmos, como eu falei para vocês da árvore, né? Quanto uma crítica ao período político, social, em que a poeta estava inserida, né? Como foi no caso da Procelária, que eu li para vocês. Então, é esse o meu trabalho. Obrigada, Juliana, muito bem. Posso fazer perguntas, comentários, então, Ada? Isso. Do que eu entendi, a gente vai, como a senhora faz, eles voltam e aí eu faço as minhas considerações, ou a senhora faz as suas, eu faço as minhas e aí eles respondem? Pode ser, eu acho que fazemos os dois, né? Depois eles ficam à vontade, né? Perfeito. Então começamos com a Raab, né? Isso. Enquanto a professora Clara está se organizando ali, eu queria dar parabéns para todos vocês. Acho que foram trabalhos muito interessantes. Iniciação científica tem muito um caráter de que a gente descobre, né? E acredito que todos vocês trouxeram aí descobertas interessantes, aí de acordo com as leituras, de acordo com o que vocês estão pesquisando. Então, parabéns para todo mundo, tá? Então, agora é hora da gente respirar e sentir, né, esse momento de dever cumprido, e aí a gente vai então fazer algumas considerações, algumas colocações visando aí que vocês sigam tendo êxito nas suas pesquisas. Ada, pode começar. Posso? Então tá bom. Rabi,
Então, primeiro, parabéns, achei muito interessante o seu trabalho, acho que foi o que motivou talvez aí o título daqui do nosso bloco, né? Porque a maior parte dos outros trabalhos eram totalmente centrados na questão da literatura. Gostei muito do seu resumo, eu achei que ele está bastante organizadinho, né? Então eu gostei como você organizou as referências, acho que você já está apresentando ali, pelo menos textualmente, tudo de modo bastante maduro. Eu colocaria para você, eu acho, quanto à apresentação, essa noção do culturema, você trouxe ela como uma noção que ela é relativamente intuitiva, mas eu acho que e isso é um toque que eu daria para todos vocês, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando aqui na área de letras com públicos muito diversos, né? Eu mesmo sou linguista, não sou da literatura. Então, quando a gente traz esse conceito que é central, eu acho que às vezes vale a pena ter uma anotaçãozinha ali no slide, né? Trazer essa definição em quem a gente se baseia. Então, seria mais uma sugestão. Eu acho que, pelo menos para mim, ali, não sei se travou na apresentação, se você não explorou isso no slide, mas isso veio na sua fala, tá? Então, parabéns, está ali colocado, mas eu acho que é sempre que a gente conseguir ser didático com quem está escutando, a gente sempre enriquece a apresentação. Eu gostei bastante do percurso que você propôs, eu achei que ficou bastante claro, então foi muito legal que você trouxe a sua motivação, você exemplificou para a gente ali como estava na obra original, o que estava sendo apresentado, então eu achei assim, em termos de demonstração do método, se eu for seguir a tua receita, eu consigo seguir esses passos, então isso é bastante legal. No finalzinho só, você colocou ali uma citação do Gambiar, e você faz isso via um outro autor, né? Então eu te perguntaria, ler esse autor no original é algo difícil? Porque hoje a gente costuma não gostar tanto de usar o APUD, né? A gente prefere ir lá dar uma leitura no original. Então essa ideia é exclusiva desse Gambiar, ou será que a gente consegue ler ele no original? Acho que isso consegue valorizar ainda mais a sua apresentação. E a pergunta que eu colocaria para você, então acho que são pequenos toques, tá? Mas eu gostei muito, acho que o seu resumo veio muito organizado, a apresentação foi muito redondinha, consegui observar ali o que você trouxe de descoberta, me senti até instado a talvez fazer esse tipo de pesquisa, achei muito interessante, tá? E aí eu me perguntei se valeria a pena, talvez, aí você conta para a gente, se você achar que sim ou não, se valeria a pena a gente observar como os tradutores, então, eles usam isso, né? Ali você apresentou para a gente mais geral, você não segmentou muito assim, esse tradutor está usando mais assim, ou está usando mais assado, e aí é uma dúvida genuína se valeria a pena fazer esse tipo de análise ou não, e se isso poderia, então, trazer outros resultados, né? Porque os tradutores optam por X ou Y, ali eu senti que você mostrou para a gente mais de modo panorâmico quais são as possibilidades, né? E aí, na sua conclusão, para mim ficou bastante evidente, né, que são estratégias, então, que eles utilizam para fazer com que nós, leitores, então, nos aproximemos daquela realidade lá, daquela Inglaterra do seu contexto, né? Então, essas seriam minhas considerações, parabéns, gostei muito. Obrigada. A professora Clara vai falar antes de eu responder, ou... O que você acha, Ada? Talvez valha a pena a gente agrupar, né? Porque 3h30 a gente tem que encerrar, né? Tá. O meu são mais considerações gerais, assim, sobre o conteúdo, né? Na verdade, mais curiosidades, né? Se você já conhecia o Peter Rabbit antes do contato com a professora, né? E houve, né, a transmissão dessa, não sei se ainda tem na TV Cultura, né, do Peter Rabbit, e sem a tradução, né, do nome, né? E você conclui dizendo que esse tipo de, eu não vou saber a palavra exata, né, que você usa muito bem, né, do conceito, mas que esse tipo de adaptação pode acontecer, né? Mas elas, em alguns casos, elas são necessárias, elas podem ou devem acontecer. É só isso. Então, muito obrigada pelas considerações. Fico contente de saber que ficou claro o meu projeto. Na verdade, durante o meu relatório
essa parte dos tradutores, como os tradutores usam as ferramentas, está bem descrita, só que com medo de extrapolar muito tempo, eu só trouxe alguns exemplos específicos. Mas em geral, o que eu achei realmente que eu iria conseguir sair para essa linha de esse tradutor é mais desse jeito, aquele tradutor é mais do outro. Mas, no modo geral, os dois tradutores usaram muito de vários recursos semelhantes, né? Então, a tradução ficou bem hibridizada ao longo do texto. Então, é bem interessante descobrir isso. Então, eu não sei se vale a pena. Eu achei mesmo que eu iria descobrir que um tradutor era mais tradicional, o outro era mais fazendo as coisas mirabolantes de adaptação de livro, e não foi bem isso. Se eu conhecia Peter Rabbit antes, sim, fui eu que levei o livro. Eu pensei no Peter Rabbit e em Selma, da Jutta Bauer, só que Selma é alemão, e o meu alemão é meio iniciante ainda, então não seria muito inteligente eu tentar fazer a comparação. Eu optei, então, por um livro do inglês, que eu gosto muito, até tem que... quando eu trabalhei na Livraria Cultura, o dólar era pouco mais de R$2, aí eu consegui comprar a versão, uma caixinha com vários tales da Beatrix Potter. E depois eu fui atrás das traduções mesmo. Eu assistia bastante esse da TV Cultura, então eu gostava muito. Eu também gosto muito do filme com a Renée Zellweger, que ela interpreta a Beatrix Potter. Então, tudo isso meio que entrou na parte inicial da pesquisa para a gente descobrir exatamente o que iria focar. E as adaptações, elas nem sempre são necessárias, mas elas são uma ferramenta interessante de ser usada. Às vezes eu acho que vai até um pouquinho demais. Quando eu li na tradução da Companhia das Letras, eles usando Senhor Severino, a velha senhora Josefina, mãe dos coelhinhos, eu falei assim, nossa, mas eu não lembro de eles terem esses nomes. Aí eu voltei e falei, realmente, eles mudaram o nome. E aí que motivou a pensar assim, por quê? E a gente chegou nessa... Inclusive, o Gardner, que o Adam falou, ter sido mencionado, estava dentro de um artigo sobre adaptação, por isso que eu acabei trazendo, assim, como um apude, mas eu tinha interesse de ler também, só não cabia, assim, eu já tinha muito texto teórico para embasar. Aí o professor falou que não precisava trazer mais nada, assim, como o texto da Frio estava bem interessante para falar de adaptação, a gente usou só ele. Mas elas são mais comuns em TV e cinema, né? Por exemplo, a Disney gosta de colocar piadas de acordo com o país que está sendo exibido. Então, um exemplo é a listinha do Capitão América no filme, que em cada país era de acordo com os exemplos listados lá, eram de acordo com o que o público, por exemplo, brasileiro, está familiarizado. Então, essa ferramenta é mais usada no cinema, mas também tem aparecido bastante na literatura infantil e em livros próximos, que o pessoal tenta aproximar o máximo possível do público brasileiro. Não é necessário, não é fundamental, mas é uma ferramenta interessante para aproximar o leitor. Perfeito, Rabi. Acho que se eu te dou aqui uma breve réplica, só espero primeiro aí que todos publiquem os resultados, parecem as pesquisas muito interessantes, então é que vocês transformem esses relatórios em artigo. Acho que quando você fala sobre o medo, você apresentou em 8 minutos, então você tinha ainda mais 6, 7 minutos ali para você poder explorar esses conceitos. Então, às vezes a gente tenta fazer ali um pouquinho com mais calma, porque você fala muito bem e a pesquisa é muito interessante. Então, não tenha medo, venha cá e brilha mesmo, tá bom? Mas parabéns, legal. É que no e-mail a instrução era 10 minutos, então... Acontece. Agora no virtual tem esses choques mesmo de informações. Legal. Vamos passar para o Vitor, então? Vitor, também gostei muito do seu resumo, então está bastante organizadinho. Eu acho que dos trabalhos aqui, para mim, talvez o seu seja um pouco mais distante do meu universo de pesquisa,
porque daí não estamos nas literaturas que a gente está habituado, mas eu acho que o seu resumo consegue guiar bastante, me guiou bem ali com relação ao que você então ia trazer. Eu acho que de pontos que ficarem abertos para mim, então, lendo seu resumo, eu comentei assim, olha, que seriam os teus conceitos centrais investigados, porque eu não sou da literatura, então, será que esses conceitos eles são tão conhecidos a ponto deles não precisarem ser fundamentados? Mas aí, quando você veio aqui para a apresentação, você esclareceu bastante, imagino que o seu relatório, então, está lá apontado os teus conceitos centrais, né? Eu achei que você tem bastante brilho no olho com relação ao que você traz sobre esse autor, né? Então, conseguiu aqui, vou brincar, vender o seu peixe, ficamos... imagino que a professora Clara também, mas eu fiquei curioso, com vontade de ler ele, mas saindo do campo da subjetividade e aí adentrando um pouquinho mais nas questões, você afirmou para a gente que ele é um dos grandes autores, né, que mereçam ser lidos, mas para mim não ficou muito claro o porquê, no sentido assim, de que talvez eu queria ver esse teu posicionamento, por que você considera ele um dos grandes autores? Aí eu vou especular um pouquinho, né, a gente pode analisar as obras ali talvez pelo enredo, ou porque essas obras conseguem marcar dentro da forma essas características, aí acho que a sua exposição foi bastante didática, né, em mostrar essa posição que estava ali presente. Aí eu gostei que você definiu para a gente o que é o colecionismo, mostrou essa posição lá com relação à máquina. Para mim, talvez olhando para o resumo que veio para a nossa mão, ficou um pouquinho solta a noção de arquivo. Essa eu não senti, ela está aqui. Se você puder mostrar para a gente rapidinho se é por aí ou não, se talvez depois no seu percurso de pesquisa você abandonou essa noção. E aí, já que a gente está falando de um autor que não é canônico, de um autor que está... não vou dizer canônico, talvez não seja a palavra, né, mas não está nesse eixo, ele vem ali da África, eu te perguntaria assim, agora a gente teve um Nobel também que está vindo da África, e acho que a gente está dando cada vez mais atenção, quebrar um pouco esse eixo eurocêntrico, né, mas eu te perguntaria, você acha que a questão da origem dele é relevante? E se ela for relevante, essa seria a minha pergunta verdadeira, tá? As outras são detalhes, mas se ela for relevante, ela é relevante porque ele traz essa experiência da guerra de um ponto de vista particular, ou porque a gente, quando olha para essa obra, a gente consegue universalizar isso, né? Olhar para aquele humano mais transcendental. Essas seriam as minhas colocações. Parabéns, muito boa exposição. Obrigado. Professora Clara quer falar e depois eu tento resumir? Falo sim, Vitor, mas eu também não sei da importância do autor, mas não conheço, tá? Eu sei da importância porque eu faço parte dos estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, né? Então, eu fiquei curiosa se o romance que você focalizou se passa em Portugal, tá? E é muito profunda, né? Assim, curiosa essa marca que você revela de uma espécie de uma anomalia que gera um novo normal, né? E que isso leva a um contexto de sorte para o personagem, né? Seria isso mesmo, Vitor? Ou eu não entendi bem, é isso? Na minha perspectiva, sim. Uma das coisas que no relatório eu coloco é que essa normalidade ela sempre acaba oscilando para um aspecto sobrenatural. A própria máquina vai ser vista no seu sentido sobrenatural. Esse mundo técnico ele vai começar a repetir a nossa existência, vai tornar o futuro redundante, né? Então, essa capacidade técnica que a gente tem nos coloca diante de uma situação que a gente não está preparado. Então, é sobrenatural, é misteriosa, é metafísica, né? Então, sim. Tem mais alguma colocação, professora? Ou já tento responder o resto? Não, é só. Não? Tá bom. Muito obrigado, viu, gente? Bom, acho minha colocação também forte, né, de colocar ele como um dos grandes autores, mas eu leio bastante literatura contemporânea e, assim, pelo volume da obra dele, pela profundidade que ele consegue dar, pelo domínio de linguagem que ele tem, os diversos registros que ele tem, eu acho que ele é um dos caras que tem uma profundidade. Ele, assim, muitas das obras dele vai trabalhar com a intertextualidade.
Então, a gente consegue ver ele mobilizando todo esse conhecimento, esse repertório crítico, filosófico, literário que ele tem para fazer a coisa avançar, sabe? E é uma literatura que se pretende legível, né? Não é uma literatura, alguns momentos sim, mas ela tenta evitar um hermetismo. Então, eu acho que ele consegue trabalhar os grandes temas, dando profundidade, atualizando grandes autores, né? Não atualizando, né? Mas insuflando vida neles, né? Então, eu acho que isso é interessante nele, e por esse volume, por essa multiplicidade, eu acho que ele mas acho que eu preciso de uma resposta ainda melhor. Sobre o arquivo, realmente, na apresentação, por conta de serem os 10 minutos, eu fiquei com medo de colocar, mas o processo, a prática colecionista é uma forma de arquivismo, só que na minha pesquisa eu tento demonstrar como o arquivismo é uma prática do autor. Essa ideia de ter mais de 40 livros separados em segmentos, cada série trabalhar com outros autores. Então, o arquivismo do autor é um arquivismo que se pretende crítico. Então, isso me chama muita atenção, é o que eu quero tentar trabalhar no mestrado, é investigar esse conceito de arquivo enquanto estrutura do projeto do autor. Porque eu entendo que o arquivismo é essa urgência de normalidade, mas não essa normalidade que intensifica o abismo ético. Mas essa normalidade, bom, vamos sustentar a ética, né? Então, isso é um aspecto que eu acho interessante. Sobre a origem dele, eu acho que não, sinceramente, mas eu posso estar errado, porque ele nasce em Luanda, mas muito cedo ele vai para Portugal. E ele é um autor da literatura portuguesa e nunca vi algo que, de alguma forma, afete em relação a isso. Ele sempre fala, eu não escrevo literatura portuguesa, apesar da gente categorizar. Ele pretende fazer essa literatura realmente universal, tanto que a professora Clara perguntou se o livro se passa em Portugal. Não, é um livro que não tem uma localização específica, tanto que os nomes são muito germânicos, né? Então ele tenta realmente fazer essa obra que, bom, não é um local que realmente existe, mas é esse universo europeu do século XX que está enfrentando guerra, que está enfrentando autoritarismo. Acho que é isso. Legal. Ótimo. Eu perguntei se, para mim, ele estava quebrando com esse eixo eurocêntrico, porque o seu resumo veio com outras literaturas vernáculas, e você mencionou que ele era nascido em Angola, mas interessante, muito bem colocado. Sobre estar errado ou não, vou casar com... Depois eu lembrei o comentário que eu ia fazer com a Rabi, nem sempre porque a gente pergunta, né? Acho que o espírito é esse mesmo, vamos fazer pesquisa e tentar responder. A Rabi, quando eu perguntei para ela, né, se era um caminho ou não, eu acho que a sua própria pesquisa, Rabi, está demonstrando que talvez não. Sua primeira ideia era que talvez aquilo pudesse ser daquela maneira, você foi lá, pesquisou e viu que não é. E aí é ótimo, a gente escreve no papel e conta para as pessoas, não é bem assim. Acho que a reflexão vai por esse lado e talvez, Vitor, aqui isso também se aplica assim. Muito legal. Obrigado, viu, gente? Imagina. Muito sucesso aí. Ana Paula, vamos para você, que trouxe aí para a gente um clássico, não sei se é um clássico para a professora Clara, mas foi um clássico para minha infância também, acho que todo mundo gosta da Emília, né? Então, parabéns, acho que você trouxe um tema bastante interessante. Deixa eu só resgatar aqui rapidinho o que eu comentei sobre o seu resumo. Eu achei que seu resumo está organizado, tá? Ele está interessante, mas ele está bastante sintetizado. Então, acho que você poderia lá no resumo comentar um pouquinho mais com o seu leitor, um pouco mais do que você descobriu, porque senão ele fica um pouco circular, no sentido daquele texto que parte de um ponto e volta para o mesmo ponto. Isso seria um problema mais lá no resumo, tá? Eu acho que na apresentação você supriu de modo maravilhoso as lacunas, então todas as dúvidas que eu tinha anotado sobre o seu resumo, elas vieram. Acho que o percurso que você expôs para a gente foi muito interessante. Achei um ponto muito rico da sua apresentação, que você demonstrou para a gente com trechos da obra, então, o que você estava observando ali. Então, acho que, assim, em termos da lição de casa, foi muito bem feita, trouxe para a gente aqui descobertas, né, e nos convidou, então, aí a retomar, trouxe um novo olhar, né, sobre a questão da Emília, mesmo que isso seja feito aí a partir de outros autores. Eu comentaria que eu acho que no seu resumo você fala um pouquinho sobre a questão da polêmica, né, em torno do Monteiro Lobato. Esses últimos tempos ele realmente não tem sido o autor
se a gente for brincar com a questão do cancelamento da internet, esse foi um que foi cancelado, né? Mas eu achei que aqui, talvez na nossa conversa, isso ficou um pouco mais tangenciado. Ainda não ficou claro para mim porque então que eu deveria salvar ou não cancelar o Monteiro Lobato a partir da Emília, né? E também nem sei se tem que ficar claro, né? O meu questionamento, minha provocação vai muito no sentido de será que vale a pena eu trazer essa informação se eu não vou explorá-la, né? Será que eu preciso? Acho que sua análise ela é tão rica que talvez a gente não precise discutir se Monteiro Lobato deve ser lido ou não, tá? Essa seria a minha percepção. E eu achei interessante a sua análise, você trouxe aqui vários, né, caminhos. Eu me identifico com esse tipo, embora eu seja da linguística, eu me identifico às vezes com esse tipo de pensamento, que é um pouco menos ali, vamos dizer, ortodoxo, que pega uma questão, recorta e vai em profundidade. Eu gosto dessas várias frentes, mas eu acho que quando a gente pensa, né, num trabalho de iniciação que vai ter 12 meses de prazo, num trabalho de mestrado, às vezes as questões elas têm que estar um pouco mais recortadas, senão a gente abre muitas frentes, né? Então, assim, é um movimento de abre e fecha, e é isso você vai conversando com sua orientadora e vai vendo qual que é o melhor caminho para as questões que você vai trazer mais amarradinhas, tá? Aí eu faço essa crítica, mas aí eu vou também abrir aqui. Porque é aquela coisa, eu não faço o que eu faço, faço o que eu falo, né? Mas quando você trouxe ali diversas comparações, eu lembrei do Homem Bicentenário e fiquei me perguntando, então, se a gente também poderia comparar a Emília, não sei se você conhece esse filme, né? O Homem Bicentenário, no sentido dessa experiência humana, e acho que essa foi uma dúvida que foi um pensamento que veio quando você estava apresentando, e aí acho que você trouxe bem o amarramento na conclusão, né? Quando você trouxe, então, essa ideia do ser humano como super-herói, como potência na sua plenitude, né? Então, nessa linha foi o meu comentário. Acho que são essas questões que eu traria para você. Mas parabéns, gostei muito, achei a sua análise extremamente interessante. Ana Paula, né? Eu também teria uns comentários maiores, mas a gente está com tempo curto, tá bom? Então, eu vou ser bem direta, bem objetiva, tá? Você falou em algum momento de relação com outros textos, né? Aí eu fiquei pensando, você trabalha com o conceito de intertextualidade? E se desse, e, sei lá, em um minuto você retomar a questão do contexto histórico, tá? Não, me fugiu um pouco, pelo limite de tempo que você tinha, tá? A relação das obras com o contexto histórico, que você citou a Nelly, né? Acho que, salvo engano, não foi? Bom, e por último, é só uma provocação, não, é só, não leve a sério, tá? É só um comentário. Mas será que o fato dela ficar com tantas características humanas e acaba se tornando um agentinha, né? Será que o diferencial não seria ela continuar sendo boneca com essas características? Tá bom, é só isso. Mas gostei, professora Clara. Eu acho que o termo gentinha também me chamou a atenção. E agora, quando a senhora apontou, só um pouquinho de segundos, Ana Paula, eu acho que também seria legal. Você hoje mostrou para a gente quem que você analisou, lá no resumo eu senti falta disso, né? Não tinha. E depois você mostrou para a gente aqui mais autores que você usou para embasar no Monteiro Lobato, lá em princípio não tinha, tá? Eu agradeço as perguntas e também os elogios e as críticas. Muito obrigada. Bom, respondendo a primeira pergunta do professor Adam, em relação à polêmica, né? Nesse sentido, assim, eu tentei não entrar porque, propriamente dito, né? Porque daí seria um caminho bastante complexo de chegar a uma resposta, mas no sentido mesmo de valer a pena analisar hoje em dia a obra dele, né? Porque a gente vê, pelo menos na literatura infantil hoje, um certo medo mesmo de entrar no Monteiro Lobato para ter que lidar com as questões de polêmica hoje. Então, a gente foi mais por essa lógica de tentar contextualizar a necessidade de estudo, não exatamente de entrar ali no conflito, na questão social e trazer essas ideias. Bom, a questão do homem bicentenário, né? Pelas minhas leituras, eu vi que é realmente a ideia de um boneco ou de um autômato que se transforma em ser humano e vai ganhando essas características, ela é meio recorrente, assim, né? Então, com certeza,
Acho que o Homem Bicentenário teve ali um pé na ideia do Pinóquio, talvez, né? E o Lobato era um grande leitor, né? O Pinóquio, ele tá dentro da obra do Monteiro Lobato, ele aparece lá e tal. Então, só que ele desconstrói isso porque a Emília acaba se transformando em humana, não necessariamente pelas características boas dela, mas pela complexidade de sentir várias coisas ao mesmo tempo e raciocinando e tal, mas eu acho que realmente dá para fazer uma ponte com isso, né? Essa ideia recorrente, e ele vai satirizando também outras questões, outras memórias de bonecas publicadas, por exemplo, na Inglaterra do século XIX, também tem a ideia da boneca bonitinha, que vai tendo essa concepção humana, né? Ele trabalha também com essas coisas. Então, assim, eu acho que dá para aproximar. Bom, em relação à professora, da pergunta da professora Clara, em relação com os outros textos, né? A questão da intertextualidade. Eu trabalhei com o Estado da Arte propriamente do Lobato, que fala que ele trabalha mesmo com a intertextualidade. Eu não cheguei a procurar mesmo os textos teóricos sobre isso, porque realmente eu achei que não dava tempo ali dentro da análise. Mas eu trouxe, por exemplo, pesquisadores que apontam para o Lobato que faz ponte com os outros. Então, foi uma coisa meio assim. Então, o contexto histórico. O contexto histórico da obra foi... Ele pegou de 20 a 40, 1920 a 1940, então ali tem toda a questão de começar a surgir essas ideias. Acho que realmente, assim, ele está naquele período de surgir do surgimento do nazismo e da questão histórica e de trazer ali aquela superioridade do homem em produzir, né? Ele está naquela parte de modernização do Brasil, então ele traz isso, a obra e a Emília traz isso também, né? No sentido de que tem a questão do petróleo, tem a questão do desenvolvimento do homem, tem a questão do desenvolvimento da higiene, da necessidade de educação, então tudo isso está dentro da obra. Bom, e a questão da Gentinha é que ela acaba se transformando num ser humano, mas ela é aquém do ser humano, mesmo sendo um ser humano. E aí também entra a ideia do Nietzsche ali, e que a Nelly Coelho traz. Mesmo ela se tornando ser humano, ela ainda está acima de um ser humano, até porque ela é esse ideal de homem para se chegar, porque ela aprende, ela está naquele perímetro que é o Capão Amarelo, que é o paraíso na Terra. Aí a gente está falando já da literatura infantil, que tem toda essa ideia de fantasia também, mas ela, tanto que em algum momento falam que ela vai virar uma fada um dia, porque ela está já além do ser humano, ela está além da fantasia, ela é a própria imaginação da Narizinho, talvez, um pouco disso também, de pensar uma criança que extrapola, na verdade. Esse negócio de Gentinha é só porque, assim, eles acabam desdenhando dela ali um pouquinho, mas ela, na verdade, é algo além. Ela está além do Pedrinho, ela está além da Dona Benta, ela está além de tudo. É isso a ideia do livro, basicamente, em relação a Emília. Legal. Ótima, Ana Paula. Obrigada. Juliana, então, para a gente encerrar aqui nossa roda de debate, gostei bastante. Primeiro, parabéns. Eu acho que para um trabalho que está com 6 meses, aí você trouxe bastante coisa. Mostra que você é uma pesquisadora bastante dedicada, né? Então, eu nem diria, se você não contasse para a gente que tem 6 meses aí de pesquisa, realmente não daria para perceber. É verdade. Dito isso, então agora eu vou colocar para você, não são críticas, tá? São sugestões. Eu acho que, assim, em 6 meses, ainda com pandemia, e você com criança em casa, eu imagino o esforço, tá? Mas a primeira coisa, eu acho assim, no resumo, quando a gente vai lá para a leitura dele, está muito grande aquela primeira introdução, tem algumas informações, especialmente as biográficas, eu acho que você pode jogar lá para outros campos, tá? Acho que lá nos objetivos o que a gente quer ver realmente é assim, o que você vem fazer, as perguntas ali curtinha, e essas informações mais biográficas talvez você possa colocar em outros lugares ou até cortar. Primeiro ponto. Acho que da exposição, senti falta de slides, tá? Por quê? Século XXI, eu acho que é muito bonito essa coisa da poesia, você fala muito bem, você é bastante didática, mas tudo que a gente puder trazer, seja mais didático, que seja, né, scaffolding, que dê um andaime para o nosso interlocutor, ajuda. Então, eu não sei se eu faria talvez uma apresentação
como os outros fizeram com os slides, se você tem esse estilo que você gosta mais de falar com o seu leitor, mas pelo menos as obras eu acho que é legal para a gente poder acompanhar e ficar mais visível, né, o argumento que você está trazendo para a discussão, eu acho que fica um pouquinho mais didático, tá? Eu pude entender, pude acompanhar teu raciocínio, mas então é só um pequeno toque para outras apresentações que você vier a fazer. Gostei bastante da leitura que você... eu fui aluno da Paola e estudei a Sofia e acho que tem coisas que a gente passa, né, batido, e achei muito legal quando você traz essa relação metonímica que ela faz com os elementos da natureza, então achei isso fantástico. Achei que seu trabalho ele dialoga bem com duas frentes, né, que tem essa questão de você, então, trazer aí uma proposta de leitura para essa autora, e você também está fazendo ali um trabalho bastante minucioso, né, de olhar as obras e fazer uma classificação, um trabalho para quem gosta da imagem de formalismo, então ele contempla essas duas frentes. Então, parabéns por esse ponto. Tomaria um pouquinho de cuidado com uma afirmação tão categórica, que já vem no seu resumo e você abre ela também trazendo. Eu entendo o que você quer dizer quando você coloca que no Brasil a natureza está abandonada. Tendo a concordar, mas aqui é um espaço onde a gente estabiliza um pouco as opiniões e toma um pouco de cuidado com conclusões apressadas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está passando por um momento complicado do Brasil, mas o Brasil ainda detém bastante reserva de natureza, enfim, sempre vai ter alguém de um outro lugar, de um outro ponto de vista de leitura que pode discordar da gente, né? Então a gente aqui nesse processo de ciência, né, mesmo que literatura a gente possa discutir, mas a gente tem que estabilizar um pouco mais as nossas afirmações, né? Mas, assim, se eu abrir meu coração, deixar de ser chato, eu concordo, eu entendo onde você quer chegar, tá bem? E eu acho que quando você traz... Só me ocorreu, mas depois você comentou um pouquinho, né? Quando você fala que ela é a poeta da paisagem, mas ela escreve isso no tempo do Salazar, para mim não ficou tão claro esse tipo de relação. Então, eu deveria olhar mais para a natureza quando eu estou passando por uma ditadura? É essa, ou é por esse caminho que eu sigo ou não? Então, nesse caminho que eu te provocaria a clarificar essa afirmação. Mas, de novo, parabéns, e acho que para 6 meses de pesquisa eu estou assim, impressionado, tá bem? Juliana, a minha impressão também foi a mesma do Adam, né? Fiquei encantada com o fôlego de levantamento que você fez, tá? Eu não tenho, assim, nenhuma questão pontual, mas sim uma genérica, e também porque eu gosto muito de trabalho de formiguinha desde o meu início na pesquisa científica. Então, fiquei curiosa de saber, eu acho que você não mencionou qual é o seu semestre, né, que você está, e então, se você pretende continuar essa pesquisa ainda no âmbito da iniciação, agora sim, a gente sabe pelo menos mais 6 meses, né, mas mesmo assim, se você ainda tiver mais tempo na graduação, ou se você já até considerou uma pós, né, porque você está com um leque muito amplo de elementos para explorar. É só isso. Bom, obrigada, né, por todas as considerações, gente. Eu já estou no 10º semestre, né, então ano que vem, se tudo der certo, eu me formo, então eu só vou continuar mais o próximo semestre mesmo, depois eu preciso me dedicar à licenciatura, né, e tal. Então, os slides foi uma questão, assim, de não ter possibilidade mesmo. Eu estou falando com vocês aqui pelo celular, meu computador eu não consigo abrir o Google Meet, né? Então, se fosse presencial, tal, se tivesse essa possibilidade, com certeza, eu usaria, né? Com certeza. A questão da natureza, né? Realmente, eu também fiquei assim, pensando, né? Se eu coloco isso ou não, se eu faço esse apontamento. Mas, justamente, né, a motivação desse trabalho foi isso, né, por ela ser uma autora que se volta tanto à natureza, né, e ela ter essa ideia do poema ser também uma forma de despertar a atenção, o olhar, né, do leitor e do pesquisador para a temática que ela está tratando, né, então eu acho isso muito necessário aqui no Brasil, né, no momento que a gente vive e tal. Tem correntes que já trabalham com esse olhar para a natureza, que é conhecida como a ecocrítica, né, que é muito pouco explorada aqui ainda. Eu não trabalhei especificamente com essa corrente, porque é algo muito mais, assim, da língua inglesa, e eu, infelizmente, não sou dessa habilitação, não manjo muito, né, sou do francês, mas eu acho que é algo que a gente tem que impulsionar, sabe, eu acho que é necessário fazer no momento em que a gente está vendo as coisas acontecendo, né, eu acho que a pesquisa tem essa função também
e despertar o olhar para um propósito. Eu acho isso bastante importante. A questão da paisagística, né, é com relação até em como que eu fiz a distribuição das imagens. A Sofia, ela trabalha muito com elementos concretos, né, então é o jardim que ela cuida, é o mar, é a praia que ela vai com os filhos, é a fruta que ela colhe da árvore, né, tudo muito concreto. Então é como se ela estivesse olhando mesmo, né, da geografia, é uma paisagem porque é o olhar dela da onde ela está. Mas só que essas imagens, por aí ela cria metáforas, né, faz simbologias, como eu falei da procelária, né, então ela não apenas fica só no patamar de observar, né, mas ela usa isso para alguma coisa. Então tem momentos que ela pega os animais e aí utiliza para fazer uma crítica social também. Então é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que é isso, né, respondi tudo. Obrigada, viu? Mas e a minha questão? De continuar a pesquisa? Sim, não, Com então tem. esse material muito rico que você tem? Obrigada. Realmente foi assim um grande trabalho, né, levantar todo esse material, esse mapeamento. Eu tenho vontade sim de continuar no mestrado, né? Então seria por aí mesmo. Obrigada por incentivar. Assim. Eu acho que da minha parte eu dou os parabéns para cada um de vocês. Vocês estão respondendo as questões com muita maturidade, não correram das perguntas e acho que assim não tangenciaram, foram bastante mostram para a gente bastante domínio das questões, né? Das diferentes provocações que a gente fez aqui. Então, parabéns. Espero que vocês publiquem, né, os resultados de vocês e espero que sigam aí no caminho do mestrado. Acho que são iniciações muito bem feitas. Parabéns também, reitero, professorada, acho que nós fomos afortunados, né, Ada? É uma mesa Muito muito bem, forte. são ótimos pesquisadores, viu? E é isso, então. Obrigada. 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 Obrigado, gente. Boa tarde, viu? Obrigado mesmo. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau. Agora, será que eles que fecham aqui, professora? Eu creio que sim, né? Eu tenho outro compromisso agora. Eles estão aqui, então tá bom. Um abraço, comissão. Tchau. Um abraço, professora. Muito Tchau. prazer. Prazer.